No vídeo que eu apresento hoje, quero tratar de um caso de um empresário, um caso empresarial muito interessante e um pouquinho intrigante. Porque a questão que se coloca é que o grande sucesso, o galopar, o cavalgar do sucesso é uma construção exclusiva da própria pessoa. Obviamente respeitando e tratando todas as concomitâncias externas, e são muitas que devem ser coordenadas. Mas também quando existe uma perda ou uma grande desgraça ou um grande problema, também é a própria pessoa que o constrói, porém não se sabe como. Esta é uma afirmação um pouco intrigante e às vezes polêmica, porque por parte de muitas pessoas, inclusive empresários de ótima cultura, se entende que existem fatores de ordem, digamos, da queda de um negócio que pode ser debitado totalmente na conta externa, quando na realidade as coisas não são bem assim. Óbvio que precisa analisar muitos fatores. Então, eu disse que grandes problemas podem ser construídos exatamente pela pessoa que vive o problema, sem nunca desconfiar como ela constrói o problema. E na minha vida profissional, para quem não me conhece, eu sou um psicoterapeuta, um psicólogo, que tem já seus 37 para 38 anos de experiência duríssima na área de crescimento de pessoas, de consultoria. Todos os casos que eu analisei, e não foram poucos, sempre encontrei o concreto construto da pessoa que sofreu o problema. De um modo consciente ou inconsciente, ela na verdade fez acontecer as coisas. E a nossa ciência do mundo da psicologia e a nossa cultura de negócio, ela deve trazer mais para perto essas questões, que nós possamos ter realmente uma orientação, uma informação mais aguda sobre esses fatos. Então, um empresário de 50 para 55 anos, de grande sucesso, de exemplar no mercado, de uma liderança espetacular, de produtos excelentes, certo? E eu sei, porque conheço em primeira pessoa tanto a história do empresário como o próprio empresário. De improviso, ele se encontra na UTI de um hospital com um grave problema no cérebro, certo? Um empresário de uma saúde de ferro, como se costuma dizer, de uma elegância, de um posicionamento, de uma ambição, de uma garra que de fato é exemplar. E daqui a pouco se encontra nessa situação. Não são raros esses casos, pelo contrário, são muitos, que por uma razão ou por outra, tudo ia maravilhosamente bem, as coisas iam cavalgando um sucesso tranquilo e de repente existe essa situação. O que deve ser colocado, que eu coloquei no início, será possível que esta pessoa, ou que pessoas com esse tipo de problemática, ou diferente um pouco o problema, eles sejam construtores de uma desgraça que jamais é pensada e jamais absolutamente desejada, certo? Então, a resposta óbvia é que não. Que o empresário, que esta pessoa jamais contribuiu, jamais produziu isso que ele está vivendo. Bem, como eu conheço bem essa história, e sei os motivos exatos do que aconteceu no interno da vida desta pessoa e no grupo no qual ela convive, eu sei exatamente como a pessoa construiu a situação e em que hoje ela se encontra, certo? Então são sempre duas variáveis que regam um grande problema que pode explodir no futuro ou a qualquer momento. Coisas que eu faço, que não deveriam ser feitas jamais, mas que eu as faço como um hábito, como um direito, como uma cultura minha, ou como uma vingança, certo?
Isso é, por alguns motivos, eu conduzo situações que não deveriam ser conduzidas e não deveriam ser feitas. E a pessoa que conduz este projeto de situações anômalas, ele o faz ciente e certo de que ele está no justo, de que ele está fazendo a coisa certa e de que assim deve ser feito. Inclusive, se tratar de uma vingança, certo? Então, o primeiro lastro que constrói possivelmente um fator desastroso na pessoa é a produção contínua, sem considerar e sem conhecer como isso está preparando e construindo realmente uma base que vai explodir. E a outra situação, que estou colocando duas situações, é que eu deixo coisas em aberto, sem solução, sem ser resolvidas, sem enfrentadas, que jamais eu deveria deixar, certo? Tomemos, por exemplo, como hipótese, que não tem nada a ver agora com esse empresário que eu coloquei, certo? Eu tenho um conflito com um sócio, ok? E eu sou uma pessoa piedosa ou muito concessiva. E o conflito com o sócio é enorme, onde a minha moral, os meus princípios não digerem esse conflito. E eu não o enfrento. Eu coloco pano quente em cima, eu jogo a situação por baixo do tapete e levo em frente a empresa e os negócios com este sócio e com este conflito agudo sem ser enfrentado, sem ser discutido e sem ser resolvido. Os caminhos são vários aqui. Primeiro ponto, eu, líder de um negócio, sócio deste grande negócio, não estou conseguindo digerir uma situação e também não estou conseguindo enfrentá-la pela minha piedade, pela minha bondade ou pela minha comodidade, eu não sei por qual a razão, mas isto é um fato delicado que eu não estou conseguindo enfrentá-lo e deixo ele solto. Novamente, repito, coloco um tapume em cima e tocamos em frente o jogo. Duas alternativas nesse caso aqui. Ou explode o insucesso na empresa, a empresa poderá ir mal, certo? A empresa poderá ter perda de fôlego, perda de resultado, pode ter os mais variados tipos de problemas, que vai da quebra de máquinas, a perda de clientes, a equipe que não funciona, comercial que não funciona. Por quê? Porque existe uma doença dentro do negócio que ela é encoberta, ela é deixada solta. E, por sinal, nós dois inimigos, com aspas ou sem aspas, nós tratamos de um modo diplomático e bem. E as coisas podem estourar na empresa. Ou este conflito interno não resolvido pode me mandar para a UTI. Certo? Pode tranquilamente. Ok? Então vocês notem que eu estou falando de uma coisa séria, são coisas contundentes, graves, mas que muitas pessoas enfrentam isso. Algumas resolvem, outras não. Estamos tratando de uma situação onde, de fato, numa redução última, o único indivíduo, sujeito que podia resolver o problema é o sujeito que o sofre, certo? Então, por que não resolve o problema? Talvez em parte porque ele não considera que aquele problema possa gerar tais situações. Segundo, ele não tem a cultura de um mundo emocional, de um mundo psicológico, de um mundo relacional, no sentido de que um problema dessa natureza ele pode criar um desastre. E terceiro, obviamente, entra em questão, diria diretamente, uma irresponsabilidade do indivíduo que vai sofrer a penalização por não ter tido a prontidão, por não ter tido a iniciativa e a coragem de enfrentar o problema. Gente, a vida pode ser muito amiga,
ela pode conspirar a favor de mil e um modos, mas a vida não perdoa. Os negócios podem ser realmente parceiros, amigos e cúmplices do sucesso, mas o negócio, se você não o tratar com a devida neutralidade, com a racionalidade necessária, ele vai por conta dele, certo? Assim como, gente, a nossa saúde orgânica, a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, ele não reza em cartilhas ideológicas ou em cartilhas emocionais de piedades, de outras tantas coisas. Ou nós fazemos a conta certa e temos a coerência de lidar com a verdade dos fatos, ou algum pedágio deverá ser pago, certo? Então eu trouxe esse caso, na verdade, que lamento muito por esse caso, porque é uma pessoa que eu conheço, estimo demais e conheço os produtos desta pessoa. Se ele ouvir esse vídeo, ele vai saber do que eu estou falando, que eu desejo que ele se recupere profundamente e rápido, certo? E que ele aprenda a lição que a vida está lhe dando. Porque nós devemos, na verdade, também ter a inteligência de extrair as lições que a vida e que os negócios nos coloca momento a momento para o passo seguinte não incorrer mais no mesmo risco, certo? Então este é um vídeo um pouco agudo, mas é um vídeo que trata da realidade de muitos e muitos empresários, empreendedores, que perdem o jogo quando na verdade poderia ser evitado. Gente, eu estou disponível. Foram tantas as consultorias que eu fiz, consultoria de pouquíssimo tempo, certo? Onde se identificou a ameaça que estava acontecendo e que uma vez que o empresário ou o líder tomou a atitude certa, a dinâmica muda, o clima muda, as pessoas mudam e os resultados mudam. Mas muda a minha satisfação, garante a minha saúde, garante o meu bem-estar e garante o orgulho de ser um vencedor. Portanto, vencer é a norma da vida. Perder é sempre um erro, quase sempre com a nossa assinatura, sem querer ou sem saber. Pense nisso, gente. Um grande abraço, até o próximo encontro.